Pegue a sua Bíblia. Está com a sua Bíblia aí? Dê um abraço nela e diga: eu amo a palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O primeiro texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 11, verso 6. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor, que é a comunhão dos santos. E eu quero falar hoje sobre algo que tem privado muitos da comunhão dos santos, da comunhão com o Senhor, da comunhão com a mesa do Senhor, com o corpo, mas que também tem privado muitos da comunhão com o Senhor. É muito comum nós termos pessoas que estão assentadas na mesa de Jesus com o coração distante de Jesus. O Senhor mesmo diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É incrível como nós, humanos, conseguimos cantar coisas que não vêm de dentro de nós. É incrível como nós somos capazes de seguir o coro de muitas vozes cantando uma coisa, mas por vezes somos incapazes de cantar o que o Espírito está dizendo no nosso coração. Há muitos que estão na mesa, mas já tiraram os olhos de Jesus. O coração já não está mais em Jesus, porque há muito tempo já está naquilo que Jesus prometeu que iria fazer, naquilo que Jesus pode fazer. Eu sei que por vezes eu pareço repetitivo com essa temática de que é possível e que muitos se perdem com a bênção de Deus, mas é porque mais pessoas se perdem com o favor de Deus, no meio do fogo de Deus, no meio da bênção, do que pessoas se perdem no meio do dia mau, do dia ruim. Há muitos que estão na mesa do Senhor e já não conseguem ter comunhão e se alimentar espiritualmente da comunhão, da mesa do Senhor, por causa da ofensa, do ressentimento, que os tornaram inimigos da mesa. E esses que primeiro perdem a comunhão com Deus, por causa de ofensa, ressentimento, em algum momento vão se tornar inimigos da mesa, porque aquele que está ferido, se a ferida não é tratada, essa ferida começa a ficar contaminada, e a boca fala o que está cheio o coração, e um coração cheio de sementes de amargura que já brotaram e deram seus frutos. Essa pessoa vai começar a falar e vai começar a contaminar os outros, e vai começar a machucar os outros, porque cada um só dá o que tem. Pessoas doentes tendem a adoecer outras pessoas. Então essas pessoas que antes estavam na mesa, convidadas pelo Senhor, com fome de Deus, em algum momento se tornam inimigo da mesa, inimigo da comunhão, mesmo sendo chamado de discípulo. Judas estava na mesa, mas o coração de Judas não estava na mesa. E não é só Judas, a gente sempre coloca Judas como um bode expiatório, né? Mas os outros discípulos, alguns deles também não tinham o coração na mesa, estavam discutindo posição no reino de Deus, na ressurreição dos mortos, aonde eles iam estar sentados, quem ia estar mais perto de Jesus, quem tinha mais moral que Jesus, quem não tinha. Pedro com o coração distante, ao ponto de propor para Jesus não morrer a sua morte, porque tinha um outro projeto no coração dele, que o próprio Jesus, nós vamos ler, fala: você pensa nas coisas dos homens, seu coração não está nas coisas do alto. Para trás de mim, Satanás. E tudo isso que eu narrei estava acontecendo na ceia, irmão. A gente tem uma ideia muito poética e romântica de igreja primitiva, irmão. Eu já preguei sobre isso, não vou pregar hoje, mas sobre a quebra desse romantismo que a igreja atual tem na igreja primitiva. Uma idealização como se a igreja primitiva fosse um lugar onde todo mundo só pensa nas coisas do alto, nas coisas do céu. Meu irmão, nem a igreja primitiva e nem os 12 que estavam numa ceia com Jesus, irmão.
As exortações mais altas que nós temos, que nos edificam, que nos alinham, vem da onde? Dos confrontos de Paulo, de Pedro, direcionado a quem? A igreja primitiva. A ideia que nós temos, que só vamos viver um avivamento dos primeiros dias quando formos perfeitos, quando não tivermos uma só menção de contenda e pecado no nosso meio. Nós perseguimos isso, porque nós perseguimos sermos como Ele é. Nós perseguimos viver a obra completa do Espírito. Nós perseguimos o aperfeiçoamento do Espírito. Mas dizer que se não tivermos a igreja perfeita, não viveremos avivamento, é uma grande mentira. E eu não estou dizendo que arrependimento não é caminho para avivamento. Eu estou dizendo que é necessário que haja alguns ali com coração. Eu estou dizendo que com pouco se faz muito, irmão. Aleluia. Com pouco se faz muito. John Wesley disse: dê-me 10 homens que não temam a nada segundo a Deus, que abominem o pecado de todo coração, e eu transformarei o mundo. Com pouco se faz muito, irmão. Com poucos homens incendiados pelo Espírito Santo, com o coração correto, que temem ao Senhor, nós transformamos o mundo. Impactamos uma cidade. Porque essa igreja que impactou o mundo é a igreja que se iniciou nessa mesa. Aquilo que você dá desculpa para não se envolver com o corpo, já estava na primeira mesa de Jesus. Aquilo que você, suprassumo da santidade, quarta pessoa da Trindade, diz que não vive comunhão com a igreja porque há contendas no meio da igreja. E aí você teve a brilhante ideia de ir para o mundo onde não há contendas. Gênio. Só você acredita nesse papinho. Nem você no fundo acredita. Olha o quanto o seu coração está revelado aí, irmão. Como 2 mais 2 é igual a 4. Você foi porque tu quis. Você não foi pelos problemas da igreja. Porque os problemas que te tiraram da igreja você encontra pior no mundo. Porque não há isso, não há aquilo, falta isso, e por isso eu não vivo comunhão. Muitas dessas coisas já estavam na primeira mesa. E não impediu a igreja de ser quem ela foi. Porque sempre Deus terá os seus, irmão. É você que tem que decidir quem você vai ser na mesa. É porque às vezes nós encontramos a desculpa perfeita para ser o que a nossa carne já quer ser, quando vemos alguém que é um discípulo de Jesus sendo. Quando há um Judas na mesa, você diz: eu quero ser um Judas também. Se há um Judas que é discípulo, eu posso ser um também. Mas há um João e tu escolheu ser um Judas. Há um nível mais alto, há um João, há um Pedro que se arrepende e é cheio do Espírito Santo. Por que você insiste em manter os seus olhos naqueles que dizem que são e não são, ao invés de colocar os seus olhos naqueles que são e têm frutos de quem são? Aleluia! Tá tudo bem? Por vezes nós procuramos alguém que já é explicitamente aquilo que somos no nosso coração, e juntamos a fome com a vontade de comer com o pecado. É a desculpa perfeita que eu precisava para ser fora aquilo que eu já sou dentro e vejo aquele outro sendo. Deu para entender? Então isso estava na primeira mesa, isso estava na igreja primitiva. Agora, nessas mesmas mesas, haviam homens com coração em Jesus, mulheres com coração em Jesus, gente que não olhou para isso, mas manteve os olhos fixos na graça de Deus. Aleluia! O arrependimento é fruto de avivamento. Mas guarde o que eu vou te dizer: o que consolida, o que protege, o que guarda um ambiente de avivamento é a graça de Deus. É uma igreja que compreende a graça de Deus. E mesmo quando o irmão da bateria, da guitarra, cai em pecado, ele continua crendo em Jesus, no poder da igreja, olhando para Deus. Ou uma igreja que consegue manter os olhos na graça de Deus, mesmo com o barulho da iniquidade do pecado.
Porque se avivamento é protegido por uma coletividade ou perfeita de arrependimento, avivamento tem prazo de validade de 1 mês para durar, de 6 meses, porque vai bastar o primeiro cair, para todo mundo falar: ah lá, falei que não era de Deus isso, caiu. Tem 30 de pé orando, curando enfermos, sendo cheio do Espírito Santo, caiu. Gente, foi bom enquanto durou 6 meses de mover, de grande colheita de almas, foi muito bom, mas acabou. E cabode, foi-se a glória do Senhor. Perdeu tudo. Agora uma igreja que permanece olhando para Jesus, caiu. Jesus ainda é o Senhor da igreja, Ele está fazendo. Os meus olhos estão nele, a graça que eu recebi eu estendo e continuo. O favor que me alcançou eu estendo e continuo. Não há desculpas para parar. O tema da mensagem de hoje, meu irmão, é quando Deus frustra você. Quando Deus frustra você, o que acontece quando Deus frustra você? Seu coração é exposto, irmão. Eu quero falar hoje desse tipo de ressentimento e ofensa. Não quando esse sentimento de ofensa e ressentimento está ligado às pessoas, mas por vezes aqueles que dizem estar ofendidos com as pessoas estão primariamente ou verdadeiramente ofendidos com Deus, mas não têm coragem de admitir isso. Porque aquilo que Deus prometeu, fulano não fez. Quem prometeu foi Deus, irmão. Quem disse que ouviu Deus também foi tu. O que tem de gente na igreja que a ofensa, o ressentimento para com Deus já virou essa ofensa. Estou ofendido com Deus. Essa frustração que eu vejo tirando muitos da comunhão com o corpo e a comunhão com o Senhor. Em algum momento se escandalizaram com Deus, se ofenderam com Deus. E aí eu quero falar com os mais jovens. Quero fazer uma pergunta para os mais jovens, os jovens dessa casa, os que frequentam o culto do Raven, os que não frequentam, que estão de beicinho para com a comunhão com o corpo, pensando em sair da igreja, porque alguma coisa que você planejou, que talvez até Deus tenha te dado como plano, e nós vamos falar aqui algo muito contraditório, mas verdadeiro. Deus te pede para fazer coisas que Ele vai te dizer não depois. Deus te dá direções, e aí quando você vai, você recebe um não. Só com o intuito de revelar o seu coração, de expor o seu coração, de matar o menino, o boyzinho, o playboyzinho, a patizinha espiritual que está aí dentro, bebelozinho da mamãe. Por vezes Deus fala: vai que eu vou operar com sinais e maravilhas na frente de Faraó. E manda ele liberar o povo. E Deus vai, opera o sinal e a maravilha. Tem cura, tem milagre. Tem poder de Deus assombroso. E depois de tudo isso tem um não. Eu imagino Moisés voltando. Ué, tu manda eu ir? E quando chega lá tem um não. Aí eu te pergunto: quem mandou Moisés ir? Quem mandou? E quem disse não depois? Quem endureceu o coração de Faraó? Ué, Deus diz vai e depois diz não. Deus está brincando com você? Deus está revelando o seu coração e te dando a oportunidade de ver algumas coisas que estão escondidas aí dentro, que revela que a sua motivação não é o Senhor.
E aí eu pergunto aos mais jovens: vocês não acham que vocês estão novos demais para já estarem ofendidos com Deus? Vocês não acham que vocês estão novinhos demais? Vocês não acham que vocês começaram a ser um discípulo de Jesus agora para já estar de beicinho para Deus, porque Deus não fez lá na empresa que você estava trabalhando do jeito que você esperava? Você não acha que você está muito novo para fazer beicinho com Deus, dizer que vai desviar da igreja porque a moça que você queria disse não para você? Você não acha que isso é uma oportunidade para você ver o seu coração, quanto você ainda é imaturo e pode crescer? Você tem duas opções: colocar a culpa em Deus e fingir que não é com você e engolir esse papinho de ir para o mundo, ou dizer: eu sou menino e preciso crescer, e se Deus está me exortando é porque Ele está pronto para me levar nessa jornada de crescimento. Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Agora, o que não dá é para tão novos. Vocês não viram nada ainda, meu irmão? Vocês não viram nada e já vão abandonar Jesus agora? Já estão ofendidos? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 11:6. Bem-aventurado, feliz. E aí eu olho para os jovens e eu vejo vocês entristecidos, cabisbaixos, carregados, uma nhaca, um peso que não vem da idade. Porque quanto à idade, são meninos, 17, 18, 21 anos, 16 anos, 22 anos. Aí quando você aperta e vai para o discipulado, você descobre que ele está carregado de frustração, chateado com Deus e o mundo. Não, o mundo não, o mundo eles não ficam não, Deus é a igreja. O mundo é o ponto de escape. Ofendidos com Deus. Por isso que vocês vivem entristecidos, porque falta a vocês uma cultura de satisfação em Deus, de contentamento em Deus, de confiança em Deus. Os mais jovens aqui, não há alguém aqui que cantem canções mais ousadas e apaixonadas que vocês, porque as canções mais apaixonadas são cantadas primeiro na boca dos mais jovens, no culto de jovem. É a oportunidade que Deus está dando para você, de fato, alinhar a sua canção com o seu coração. Deus está tirando coisas que liberam você. Todo mundo que almeja andar com Deus precisa estar pronto e até amar ser ofendido por Ele. Uma mente ofendida abre caminho para uma vida no Espírito. Uma mente ofendida abre caminho para uma vida no Espírito. Quando você é ofendido e você aceita a ofensa, ela não produz raiz de amargura. Ela produz o caminho de humilhação. Você se auto-humilha, você coloca diante de Deus e fala amém, aleluia. E a sua mente perde o controle. A sua mente, ela perde o domínio de que tudo que Deus faz tem que ser sempre explicado. Toda vez que Deus ofende a sua mente, você tem duas possibilidades. A mais alta, espiritual, é você aceitar a ofensa e dizer como Jó: eu não conheço as coisas como de fato achei que conhecia. Agora os meus olhos te veem, eu confio no Senhor. Você pode dizer amém, Deus, aleluia. Eu não entendo tudo, mas eu estou com você. A sua mente, que sempre quer explicações, acabou de ser ofendida. Ela acabou de receber um não. Ela acabou de ouvir que você vai seguir mesmo sem explicações. Aí você começa a ficar pronto para andar no Espírito, para uma cultura de milagres, porque milagres você não vai explicar. Viver no sobrenatural com Deus, você não vai conseguir explicar. Agora, a outra oportunidade, a outra possibilidade é a ofensa descer para o coração. É ao invés de você aceitar a ofensa, de dizer amém, tudo bem, eu confio em Deus, fé cresceu. Fé cresceu, eu ando por fé, não por vista. Eu confio em Deus, eu confio no Senhor. A minha fé não está nas coisas que Deus diz, a minha fé está em Deus.
quando o que eu achei que Deus disse não aconteceu, a minha fé não está no que eu ouvi do profeta, a minha fé está em Deus, então eu permaneço. Aleluia, essa ofensa produz algo válido e espiritual para você. Você vai estar mais apto a andar no Espírito, andar em fé. Agora, se a ofensa não é recebida dessa maneira, mas desce para o coração, gerando raiz de amargura e de ressentimento, o caminho é se afastar da graça de Deus e do corpo e da comunhão. Fez beicinho, resistiu, é um caminho para se afastar da graça de Deus e da comunhão. Hebreus capítulo 12, verso 15. Enquanto você abre, eu quero dizer para você, o que tirou o coração de Judas da mesa foi estar frustrado com Jesus. Não saber lidar com as suas expectativas que foram frustradas ao andar com Jesus. Eu não sei se você sabe, eu já disse aqui, que Judas fazia parte de uma ala dos judeus que tinha um plano, um projeto para estabelecer o Messias como rei de Israel e libertador militar do povo judeu. Então Judas, como alguém que foi doutrinado nessa ala, nessa escola, ele andou com Jesus o tempo todo, esperando que em algum momento esse Messias libertasse o povo, liderando uma revolução, uma guerra contra os romanos. A expectativa de Judas, o plano de Judas era um sobre Jesus. Só que o plano de Jesus sobre ele mesmo era outro. Judas foi sendo ofendido e a amargura foi chegando no coração dele. Porque ao invés de ele andar no Espírito, ele queria fazer as coisas do jeito dele. Tinha que ser, não é ele que servia a Deus, é Deus que serve a missão dele. É Deus que servia o propósito dele, é Deus que servia o plano dele. Não é o Messias veio para que nós o sirvamos. Não, o Messias veio para nos servir. Aqui que nasce o problema. E aí, quando Jesus começa a dizer publicamente para os seus discípulos de que ele aceitaria uma morte, que o caminho de subida seria primariamente de descida, Judas começa, opa, não, Jesus não está entendendo. É assim que alguns fazem com Deus. Deus, você não está entendendo. Jesus, você não está entendendo o plano de Deus, Jesus. Você não está entendendo que você tem que ser um libertador de Israel. Sabe quando a gente quer que Deus flua do nosso jeitinho? Eu já falei que o último mover de Deus facilmente se torna inimigo do próximo. Porque o último mover de Deus tende a se tornar um padrão que a gente quer repetir depois. E aquilo que foi genuíno se torna falso. Porque nós queremos botar Deus numa caixinha e dizer como ele tem que fazer. O Deus que provê através do rio para Elias é o mesmo que diz para ele: agora o rio secou, irmão. Agora vai para a casa da viúva. Quando o seu coração não está em Deus, o rio seca e tu morre junto com ele. Tu morre no último mover. Porque você não entende o que os fariseus também não entenderam, que Deus é livre de você. Deus é livre das suas expectativas. Deus é livre dos seus planos. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ele tem pensamentos ao nosso respeito mais alto. E aí, meu irmão, o rio seca, Elias poderia ter ficado ali, porque aquilo foi um mover de Deus. Vai que eu vou te alimentar na beira do rio. Era corvo servindo ele. De repente o rio seca. O que Elias podia fazer? Deitar ali e dizer: Deus me abandonou. Mas o Deus do mover do rio agora era o Deus que ia prover na casa da viúva. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Poderia ter secado junto com o rio, igual muita gente que está secando junto com o último mover de Deus.
porque não está acompanhando o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo. Aleluia! Está muito bom isso aqui hoje, hein, irmãos? Aleluia! Então, Judas tinha expectativas. Quando ele foi vendo Jesus falando que ia morrer, Judas tem a brilhante ideia que muitos têm: vou ajudar Deus. É muito provável o que eu estou te dizendo. Judas não entregou Jesus porque ele odiava Jesus, porque ele queria que Jesus fosse morto, porque ele queria dinheiro, até porque depois que o plano dele não dá certo, ele joga o dinheiro fora. O dinheiro nunca foi o plano. O plano é: Jesus não está entendendo o que ele carrega dentro dele. Jesus não está entendendo o plano de Deus, as profecias que foram ditas sobre o Messias que viria com o espírito de Davi, o grande guerreiro, libertador de Israel. Mas eu vou ajudar ele. Quando os soldados forem prender ele, meu irmão, e aí que a frustração aumenta, porque a gente continua fazendo planos perfeitos de como tem que ser. E aí ele faz um plano na cabeça dele. Quando os soldados forem prender ele, ele vai fazer tcharam! Ele vai liberar anjos. E é lindo, porque Jesus faz questão de dizer que ele podia. Isso que deve ter quebrado Judas, meu irmão. Pensa comigo. Jesus faz questão de dizer: de fato eu poderia rogar o meu Pai. Poder para fazer eu tenho. Mas vocês não entendem um nível de poder que é mais alto, que vem através do sacrifício da obediência. Vocês não entendem. Vocês não entendem que a subida é descendo primeiro. Vocês não entendem. E aí os soldados vêm. E aí Pedro, imagina o Judas. Quando Pedro tira a espada, Judas, Che Guevara gospel. Cara, Judas deve ter ficado com os olhinhos brilhando. Vai, Pedrão! É agora ou nunca? Pedro tira a espada. Eu imagino Judas olhando. Tá dando certo. A revolução começou. Aí de repente Jesus, que falou para os discípulos, estou falando, gente, andar com Deus, rapaz, é um caminho de morte, meu irmão, e de ofensa da sua mente. Porque quando você acha que você está entendendo, você descobre que tu não está entendendo é nada. Por vezes é assim, quem mais? Aí você tem que escolher ficar com Deus, mesmo sem entender. Aí que você está entendendo, aleluia! Porque a mente ofendida está rendida e você pode andar no Espírito, por fé. Aí, irmão, Jesus tinha ensinado para os discípulos: quando for, leva a espada. Aí eu imagino Judas nesse dia, aí ó, ao sinal. Olha o sinal que nós vamos meter uma revolução, vamos sacudir o pagode todo. Já falou para nós andar armado. Aí chega na hora, Pedrão tira a espada. Jesus diz, depois que Pedro já arrancou a orelha, nessa hora Judas foi no céu. Aí Jesus pega, cola a orelha. Aí imagina o Judas: não, o que está acontecendo? Os meus sonhos estão sendo frustrados. Ele está colando a orelha do cara. E ele vira para Pedro e diz: Pedro, guarda a sua espada. Porque aquele que vive pela espada, morre por ela. Você não está pronto para isso aí. Eu já ensinei sobre isso aqui. Outro dia a gente fala o que Jesus quis dizer. Mas Jesus falou: guarda. E Jesus faz assim: pode me levar. Aí é aquela música: os planos que foram embora. Acho que nasceu ali esse louvor. O que era festa e agora? É assim, né? É luto do que já morreu. Aí, meu irmão, esse não pode ser o meu fim. Não é o que Deus planejou.
Mas era, naquele dia era o que Deus tinha planejado. Era descer para subir. Então Judas fica amargurado e ressentido, tão profundamente que acontece Hebreus 12:15. Ele se afasta da graça de Deus. Pedro também foi ofendido. Começou a brotar uma amargurinha no coração dele. Pedro não lidou bem com o confronto de Jesus de imediato. Jesus disse: você vai me trair. Ele disse: não vou. Aí ele tem que lidar com a realidade de que Jesus estava certo e ele estava errado sobre ele. O que Pedro faz primeiro? Pedro se afasta. Eu não sou digno, volta a pescar, volta para sua velha vida. Mas essa amargurinha que começou a nascer no coração de Pedro, de alguma maneira Pedro encontrou um lugar de arrependimento. Não ficou vitimizando, se arrependeu. E aí a graça de Deus que flui através do arrependimento, de um coração rendido a Deus, operou na vida de Pedro e o salvou. Então a boa notícia é que se a amargura começa a crescer no nosso coração, e nós entrarmos num lugar de arrependimento, de assumir a nossa responsabilidade, aonde nós erramos, dizer: eu pequei e eu preciso do Senhor. Você estava certo e eu estava errado. A graça de Deus vem e torna você um grande e poderoso discípulo. Mas Judas, diferente de Pedro, não achou um lugar de arrependimento. Continuou: vou para o mundo, quero saber de nada. Não sou bom o suficiente para Deus. Deus não me ama. Começou o eu do orgulho. Hebreus 12:15. Tendo cuidado, preste atenção nisso aqui, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aí ele vai explicar o que pode privar alguém da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não lidar com isso no Senhor, isso vai te arrancar do corpo, e pode ser que contamine outros irmãos junto com você. E aí o negócio vai ficando cada vez mais pesado, porque você se torna pedra de tropeço para outros. Algumas coisas que eu quero deixar para vocês, ainda para a gente terminar, sobre ofensa. Primeiro, é mais fácil culpar a Deus que assumir as responsabilidades dos nossos erros. É mais fácil dizer o que Deus fez ou o que Deus não fez, do que assumir as suas responsabilidades. Quando não há mais o que assumir, é mais fácil culpar a Deus do que dizer o que nós vamos falar no ponto 2. Que está ofendido com Deus revela uma grande prepotência e orgulho do meu coração. Jó ficou ofendido com Deus, irmão. Jó ficou ofendido com Deus depois de tudo que aconteceu com ele. E olha o que acontece em Jó capítulo 38. Vamos lá. Jó 38, verso 1 ao 8. Nós precisamos dessa conversa com Deus. Eu amo essa conversa de Jó com Deus. E eu já exercitei ela na minha vida várias vezes. Momentos que eu não estou entendendo nada. Eu, para não ter que ouvir Deus falar isso comigo, igual ele falou com o Jó, do jeito que ele falou, eu mesmo já digo. Eu mesmo já chego para ele e falo para ele e mais. Logo pela manhã, fiz isso uns meses atrás aí, acho que uns 5 meses para trás, eu fiquei quase 6 meses fazendo isso todo dia de manhã. Eu acordava e a primeira coisa que eu dizia para minha alma e para o Senhor: aonde eu estava quando Deus colocou os limites dos mares? Aonde eu estava quando Ele colocou o firmamento de todas as coisas? Sabe o que eu estou dizendo para minha alma? Quem que você pensa que é? Quem que você pensa que é? Já começa logo o dia quietinho aí, viu? Já começa o dia segurando teu pagode. Fica na sua. Uma das coisas que eu disse para mim mesmo quando perdi o meu melhor amigo, meu irmão de sangue, a prova do que a palavra diz, que há amigos mais chegados que irmãos, meu irmão. Do nada, o meu amigo subiu para o Senhor.
E aí eu disse, em prantos para mim mesmo, antes que a minha alma conseguisse abrir a minha boca para falar o que não é devido, eu disse voluntariamente, como exercício, aonde eu estava quando o Senhor colocou os limites dos mares. Eu não sei de tudo e eu não tenho que saber, eu tenho que continuar confiando no meu Senhor. Aleluia! E eu estou aqui hoje, graças a Deus, porque permaneci andando no Espírito, porque deixei minha mente ser ofendida. E depois disso o Senhor respondeu a Jó, no meio de um redemoinho. Você que gosta de manto, aleluia, de fogo, glória. Tem um fogo para você aqui, irmão. Olha isso aqui. Deus vem no meio do manto, no meio do redemoinho, mas não é para dizer esse que te digo, que vou fazer acontecer. Deus aparece para Jó e diz, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus já logo começa dizendo, quem é você para dizer, para achar que sabe de alguma coisa, Jó? Verso 3. Isso aqui é demais, gente. Ser amigo de Deus é muito bom, gente. Até isso aqui, você viver isso aqui com Deus, é bom demais. Eu não trabalho para ficar nesse lugar, irmão. Mas quando eu chego, quando eu preciso, é muito bom. Porque é melhor estar vivendo isso aqui com Deus do que estar no mundo, amém? Aleluia! Agora cinge os teus lombos. Essa parte é a melhor. Seja homem, cabra. Prepara, irmão. Imagina Deus chegando para o cara e falando assim, sabe o que é cingir os lombos? Se apruma. Se apruma agora, irmão. Prepara o pandeiro. Que agora a chinela vai descer. Bíblia, tradução dos dias de hoje, segundo Bill. Prepara, Jó. Eu traduziria assim, prepara o teu pandeiro, porque o pagode vai tocar agora, meu amigo. A chinela vai cantar. Cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu vai me responder. Agora Deus está falando assim, agora é eu que vou falar, meu irmão. Tu está falando um monte de besteira, já tem vários dias aí. Agora eu quero te perguntar e quero saber se você tem a resposta. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se você é inteligente, Jó. Olha o nível dessa conversa. Meu Jesus, se tu é esse cara inteligente mesmo, se tu sabe mais do que eu, ou igual a mim, diz para mim, Jó, aonde você estava nesse dia. E a resposta de Jó na cabeça dele era, eu não era nem nascido. Eu não sei nem como isso se deu, como aconteceu. Então, Deus vai fazendo o coração de Jó chegar no lugar, irmão. Onde você estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Você sabe, Jó? Você sabe quem botou as medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Olha só isso aqui, gente. Quem foi lá igual um arquiteto, um pedreiro, um mestre de obra, com a linha e saiu medindo as medidas da terra. Aleluia! Sobre que estão fundados as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Tantas respostas que hoje o conhecimento do homem que foi evoluindo pela permissão de Deus chegou, e tantos outros que até hoje o homem não sabe explicar. Deus ainda está perguntando aqui. Quantos anos foi necessário para que o homem conseguisse começar a responder o que tem no centro da terra? Quão limitado é a nossa capacidade? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quem botou limite? Eu vou na praia, e uma das coisas que eu faço, além de ser mineiro no mar, que é tomar caixote, botar terra na bunda, né? Ralar a bunda toda, é que eu viro constantemente quando eu estou no mar, e eu fico olhando. É mesmo? Quem consegue fazer isso ficar no lugar? Meu Deus! Olha a força do mar. Olha a força do mar, e olha que tem um limite que eu não estou vendo, mas ele está aqui. E quem botou esse limite foi Deus.
Outra coisa que eu faço, eu estou dentro d'água, aí eu olho assim para o horizonte. Você não precisa fazer isso não, isso aqui é coisa minha com Deus. Eu olho para assim, olho para um lado, aí eu falo. Agora eu vou orar no Espírito agora. Aí eu fico orando em línguas. Aí eu olho assim. Ah, Satanás, você vem falar comigo que isso aqui foi a Iemanjá que fez? Peraí, né? Aí eu olho. Oh, não dá para ela de jeito nenhum. Não tem como. Foi Deus que fez isso aqui, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. É o meu Pai, o meu Senhor. Vamos dar glória a quem é devido, amém? Então volta lá, meu irmão, no texto, na nossa reflexão. Então a gente precisa chegar nesse lugar, irmão. Como Jó, eu vou resumir, diz, nos limitar à nossa insignificância. A nossa incapacidade de compreensão. E decidir andar com Deus confiando nele. Aleluia. E a terceira coisa que eu quero dizer para a gente caminhar para o término. É o que eu disse no início. Deus muitas vezes diz não para revelar o seu coração. Porque quando você pula, não aceito. Opa, gente, você acabou de ver o fermento errado que está aí, precisa tratar. Pior do que isso era Deus te entregar suas próprias paixões, que é o que a Bíblia diz. Que Deus entrega a alguns as suas próprias paixões. Uma oração que eu faço sempre. Deus, não me entregue as minhas próprias paixões. Continua me exortando. Continua trazendo o fogo que revela o fermento escondido na massa. Deus disse não. Não aceito, faz bico. Opa! Você está vendo aonde está a sua maturidade espiritual e da onde você tem que partir agora. O que você tem que arrancar, o que você tem que confrontar, o que você tem que alimentar. Grande oportunidade que você está perdendo ficando de beicinho mais 2 dias. Ao invés de falar assim, opa, glória a Deus, já sei onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que trabalhar. Deus é comigo, a graça de Deus é comigo para transformar todas essas coisas. E é o que eu disse, por vezes Deus vai dizer, vai, e quando tu chegar, tu vai ouvir não. Por vezes Deus vai falar assim, deixa eu ver quem, Moisés, vai no Bio, aleluia, vai no Bio e propõe para ele um projeto. Aí Deus mostra para o Moisés, quem vai fazer o projeto? E aí você concorda comigo que à medida que Deus vai mostrando, a gente vai ficando empolgado. Quem aqui já recebeu uma direção de Deus, um projeto ministerial para fazer, às vezes empresarial? Cada semana que Deus vai trazendo, aí você está orando, aquilo te aproxima de Deus, que você quer ouvir mais a voz de Deus, esse processo é lindo, você quer estar mais com Deus. Aí eu fico imaginando Deus lá, mas eu sabia o que eu vou falar no final. E você está lá, aleluia, que coisa linda! Aí você escreve tudo, Moisés escreveu 8 páginas de projeto. O projeto é de Deus, não tem nada que biblicamente ali condene o projeto. Ele é um homem de Deus, está com a vida no altar, tudo bem. Aí ele vem e traz o projeto. Porque Deus falou com ele, mostra para o Bio que esse projeto vai acontecer. Aí vem o Moisés. Aqui, Bio. Aí senta, eu olho o projeto. Folha 1, folha 2, folha 3. Muito bom, Moisés. Olha os milagres acontecendo. Aleluia, Moisés. Olha só, semana passada aconteceu uma provisão financeira aqui na igreja, que dá para usar nesse projeto. Uau, muito bom, Moisés. Aí eu termino, continuo conversando com Moisés, talvez o projeto é tão bom que eu vou embalando junto com ele ali, mas de repente a gente vai orar. Vamos orar, Moisés, para Deus botar a mão nesse negócio com nós. Aí eu vou orar, gosto de coxinha estragada, aquele sentimento que não. E muitas vezes a gente como pastor não sabe nem explicar o não. É só não mesmo. E saiba de uma coisa, quando o pastor diz não para você, pelo menos esse aqui e os dessa casa, sem poder te explicar, é porque a gente também recebe muito não de Deus sem explicação. Coisas que a gente quer fazer, que tem tudo para dar certo e Deus diz, agora não. É bom, é lícito, mas não é para agora. Aí eu falo não para o Moisés. Aí ele, não, mas Deus falou comigo. É um momento que líder tem que lidar. Porque o cara, ele vira para você e fala assim, eu ouvi Deus. E agora, como que eu falo para ele que ele não ouviu? E aqui, algumas possibilidades. Aprende isso aqui,
Você que faz parte de um ministério da igreja, que está sob a liderança de alguém. Primeira possibilidade. Não vamos esquecer que o Moisés pode ter achado que ouviu Deus e não ouviu Deus. A Bíblia diz: leve todos os seus pensamentos cativos à mente de Cristo. Nem sempre boas ideias são as ideias de Deus. Primeira possibilidade, Moisés se empolgou, achou que ouviu Deus, não achou, e não ouviu. Segunda possibilidade, o Moisés ouviu Deus e o líder não ouviu. Acontece também. Era de Deus, mas o líder não compreendeu e disse não. Aí eu te pergunto, o que o Moisés sai perdendo? Nada. Porque se ele estava fazendo para Deus, o que Deus mandou ele fez. Agora, se o Moisés se ofende, opa, onde está o coração do Moisés? Porque ele queria executar algo para Deus. E o que Deus mandou ele fazer não foi faz o projeto, porque Deus é por parte. Deus disse, vai no Bill, vai no líder. E aí, o líder não compreendeu. Gente, o peso disso está sobre o líder, não está sobre Moisés mais. Moisés fez o que ele tinha que fazer. Passou o bastão, o líder não compreendeu. Isso pode acontecer. Não é saudável uma igreja que isso acontece toda hora. Líderes devem saber ouvir a voz de Deus. Mas é possível que isso aconteça vez ou outra. E Deus vai falar amanhã com o líder. Se é um líder saudável, tudo bem, você continua. Ele tem mais frutos de acerto com você do que frutos de desacerto. É alguém que mais ouve a voz de Deus do que não ouve. Mas ele não é perfeito. Aquele dia ele não conseguiu entender a voz de Deus. Você vai esperar e Deus vai falar no coração do líder. Agora tem essa aqui que você nunca pensou. Essa aqui você nunca pensou. Não tem só essas duas possibilidades. Tem a terceira. Moisés ouviu Deus e o líder ouviu Deus também dizendo não. Ixi. Aí o negócio fica bagunçado, né? Moisés ouviu Deus dizendo vai. E o líder ouviu Deus dizendo não. Deus faz isso? Claro que faz. Porque você precisa mais do não do que desse projeto. Porque você precisa primeiro de alguns nãos, talvez até para amanhã, executar esse projeto. Moisés, a cada não que ele recebia diante de Faraó, era o menino que morria e o homem libertador que via para fora. Cada não que ele tomava, ele tinha a chance de abortar o plano de Deus. Eu não estou dizendo que ele não teve que lidar com isso, que não teve chateação, ele é humano. Provavelmente a mente dele entrou em conflito, mas ele permaneceu, não deixou a ofensa virar amargura e disse eu confio em Deus. Mas aí, meu irmão, é tu ir para Deus 1, 2, 3, 4, 5, todas elas têm milagre e chegar lá Deus dizer não. Qual o tamanho da libertação que você quer trazer? Qual o tamanho do ministério que Deus tem para você? Se ele é grande, prepare, Deus vai matar você primeiro. Moisés era um menino que cresceu criado, regado a leite com pera, irmão. Leite de pera, sabe? Filhinho da mamãe, da casa de Faraó. Só que o que Deus tinha para ele era, tu vai libertar um povo que é de dura serviço, um povo que não se dobra. Ele não sabia disso ainda. Tu vai lidar com um povo enjoado, ele não sabia disso ainda. Da dimensão do problema. Você vai ter que alimentar um povo no deserto. Você vai ter que alimentar um povo no meio do caos. Só que você não sabe lidar com isso. Porque você está acostumado. Deu vontade de comer. Oh, escravo. Oh, fulano, estou com vontade de comer. Tudo é na hora. Aí Deus vai quebrando o menino. Pum. O menino da casa de Faraó vai sendo morto. O menino vai morrendo. E o homem libertador vai nascendo. Aí quando Deus fala, agora vai. Quando a porteira abre, o povo vai. Quem está guiando o povo de Israel não é mais o menino de Faraó, playboyzinho criado a leite com pera. É um homem que quando Deus diz para ele, crava o cajado do chão que o mar vai se abrir. Ele bate o cajado, o mar se abre. Quando Deus diz, maná vai vir do céu, ele diz, vai vir do céu. Ele aprendeu a confiar em Deus. Abra sua Bíblia comigo, para a gente terminar. 1 Coríntios capítulo 11. Portanto, qualquer um que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Preste atenção aqui.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Há muitas explicações, como aquele outro texto que a gente falou, desnecessárias sobre esse texto, porque ele mesmo se explica. Não estou dizendo que você não deve estar em arrependimento para participar da ceia do Senhor. É óbvio que sim, até porque não faz muito sentido você comer do corpo de Jesus, mas não comer dele no seu dia a dia. Você falar, eu como do corpo de Jesus, mas eu vivo, Cristo não vive em mim. Não. A ceia é celebração daquilo que você está vivendo na sua vida. Você morreu para que Cristo viva em você. E aí você celebra isso com verdade na hora da ceia. Mas há uma explicação muito clara aqui que a gente deixa passar. Qual é a condenação que é comer indignamente, que a gente deixa passar? Não discernindo o corpo do Senhor. Não entendendo o corpo. Quando você faz isso, quando você come da ceia, sem viver o corpo, sem entender a dinâmica do corpo, sem estar em comunhão com a igreja, sem estar disposto a comer do pão, como eu disse na nossa gravação, por vezes duro da comunhão. É difícil engolir algumas pessoas, irmão. Você não faz ideia como é difícil para Deus nos engolir. Quão pecador, inimigos de Deus nós éramos, e o sangue de Jesus nos fez um com Deus. Então, se Deus pode engolir você, você pode engolir qualquer um, irmão. Por causa disto, por não discernir o corpo e por comer indignamente, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Está fraco espiritualmente porque se ofendeu para com Deus primeiro, aí depois coloca as culpas nas pessoas, começa a se afastar da comunhão, e nesse processo perde o entendimento de corpo. Aí vem para a ceia, quer comer do pão e beber do suco, mas não come o pão da comunhão diariamente. Comer do pão físico e não comer do espiritual vai te adoecer do mesmo jeito. Porque o pão que sara você é mais do que o pão físico que você come aqui. É o pão espiritual da comunhão do corpo de Cristo na vida da igreja que você come diariamente e celebra uma vez por mês. Você celebra aquilo que já está acontecendo na sua vida. Não há saúde espiritual só no dia da ceia. A saúde da ceia está na comunhão do corpo de Cristo o tempo todo. Não deixe que ressentimentos, raízes de amargura afastem você da graça de Deus, da comunhão do partir do pão. Outro texto que nós vamos ler. Pode se colocar de pé no seu lugar. Mateus, capítulo 16, verso 23. Enquanto você abre, eu quero dizer algo. Estar na mesa com você no centro, com o coração distante de Jesus, pensando primeiro em você ao invés do corpo e a vontade de Deus, levará você, de alguém que um dia esteve na mesa da comunhão, a ser um inimigo de Deus. Um inimigo da comunhão, um inimigo da mesa. Não é sobre você, irmão. Não é sobre os seus planos e as suas vontades. Que Deus nos livre de ter sucesso naquilo que Ele não tem para nós, irmão. Que Deus nos livre de sermos bem-sucedidos naquilo que Ele não estabeleceu para nós. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de demônio, de diabo, de Satanás. O que Pedro fez? Pedro amaldiçoou Jesus. Pedro fez uma magia negra. Pedro fez o quê? Pedro disse para Jesus: não, Jesus, para de falar isso que você vai ter que morrer e ressuscitar no terceiro. Para de falar que você tem que morrer. Para de falar que você tem que passar por isso. Para com isso, não precisa disso, Jesus. Foi isso que Pedro fez. Um bom conselho que Deus não estava dando.
Parte B. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Sua prioridade, Pedro, mesma de Judas, irmão. Só que Pedro achou um lugar de arrependimento, como eu já achei, você já achou tantas vezes. O seu problema, Pedro, é que você está comigo na comunhão, mas o seu coração não está comigo no centro. É os seus planos que estão no centro. Você não cogita as coisas de Deus, você cogita as coisas dos homens. E aí nós chegamos à conclusão que nem sempre você precisa fazer magia negra para ser do diabo. Você se torna alguém do inimigo simplesmente quando você tira Jesus do centro do seu coração. Quando Jesus não é o centro, você já se tornou um forte candidato a ser um inimigo de Deus. Não pense você que isso não pode acontecer com você. A Bíblia diz: cuidado aquele que está de pé para que não caia. Não pense você que isso não pode acontecer com você. Eu sempre leio esse texto e digo para mim mesmo que eu nunca preencho essa vaga de ser um Judas, de ser um traidor. Que se eu te trair, o Senhor não me entregue as minhas próprias paixões. E que eu, como Pedro, encontre um lugar de arrependimento e coloque você de novo no centro do meu coração, Jesus. Aleluia. Eu quero que você entre num lugar de reflexão agora e pergunte para você mesmo, depois você pergunte a Deus: aonde está o seu coração? Você pode dizer: Jesus, tudo pode me ser tirado. Não estou dizendo que não vai doer, né, gente? Vai doer. Mas eu não largo o Senhor e a sua obra de jeito nenhum. Você confia em Deus quando Deus serve você? Ou você confia em Deus quando Deus diz: hoje não é sobre te servir e fazer a sua vontade, é sobre você morrer? Hoje eu não tenho uma notícia para lhe dar dizendo: a sua mulher está grávida, ainda sendo estéril, e você já velho de idade. Hoje o que eu tenho para você é: coloca o seu único filho na pedra e me oferece ele como sacrifício. Quer andar com Deus? Deus é esse que coloca o filho na madre, mas também é aquele que pede para colocar na pedra depois de colocar na madre. Vamos lá, irmão. Jesus prega um duro sermão e a multidão começa a ir embora, dizendo: pegou pesado hoje. Se ofenderam, desceu para o coração, virou ressentimento, amargura, foram embora. Vai a multidão embora, Jesus vira para os discípulos: viram aí que se escandalizaram comigo? E vocês? Querem ir também? Jesus está fazendo uma pergunta. Porque Jesus sabe que o que ofendeu a multidão, pega isso aqui para a gente fechar hoje, irmão. Jesus sabe que aquilo que ofendeu a multidão, ofendeu os discípulos também. Mas agora, uns vão escolher uma direção e outros vão escolher outra. Uma parte da multidão escolheu deixar descer para o coração, se amargurar, se ressentir, ficar bravo com Deus e ir embora. E ele pergunta: e vocês? Ele está provando o coração dos discípulos. E vocês não querem ir também não? Pedrão não diz que entendeu a mensagem. Eles não entenderam aquele dia o que Jesus estava pregando. Eles se ofenderam na mente e foram embora até Jesus explicar, sem explicação. Ofendidos foram na mente porque não entenderam a mensagem e sem entender ficaram. Mas a ofensa produziu um fruto poderoso.
eles permaneceram diante de Deus, mesmo sem entender naquele momento. Uma coisa que Jesus falava frequentemente para os seus discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem. Irmão, se você quer caminhar com Deus, você tem que estar pronto a ouvir isso vez ou outra, ou quase toda hora. O que eu faço agora você não entende, mas amanhã você vai entender. A pergunta é: você vai estar lá amanhã? Você vai estar lá amanhã? Muitos deixam de entender porque se vão. E aí perdem a revelação que estava logo depois da sua renúncia e permanência com a mente ofendida, dizendo: eu ando no Espírito, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelo que eu entendo, pelo que eu interpreto, eu ando pelo que eu creio. E eu creio que Deus é bom, eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele provê todas as minhas necessidades, eu creio que Ele é comigo e com a minha casa. Ei, vamos lá, irmão. A multidão vai, os discípulos ficam. E aqui, na permanência, a resposta da pregação não veio, mas um nível de revelação mais alto veio. Pedro vira para Jesus e diz: para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia! Talvez foi nesse dia que o coração de Pedro recebeu uma porção que amanhã iria salvar ele. Ele entendeu em algum momento, embora tenha esquecido por algum tempo, mas esse coração recebeu o entendimento: não tem plano B. Não tem plano B. Os mais jovens começaram a caminhada agora, estão vendo cura, milagre, estão numa casa de milagres, e recebe um não da vida, e faz beicinho que abandonar Deus, porque a namorada não correspondeu, o namoro não veio, o noivado não aconteceu, a promoção no emprego não aconteceu, o pastor não deu oportunidade ministerial. Se você fica embirrado, tudo está acontecendo então como tem que acontecer. Você precisa de mais alguns nãos ainda. Se você não consegue erguer as suas mãos e dizer: eu não tenho para onde, Deus, está doendo, não estou entendendo, mas uma coisa eu sei: não há plano B, não há outro lugar para mim, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde mais eu irei, Senhor? Coloque o seu coração essa noite nesse lugar. Isso está salvando pessoas aqui hoje, meu irmão. Tem revelações que nós recebemos que nos salvam amanhã, irmão. Vamos lá. Tem revelações que nós recebemos que naquele dia você nem estava vivendo aquilo, mas caiu no seu coração. Peguei. E é engraçado que tem alguns que precisam pegar e não pegam. Já estão precisando disso para responder a Deus e não pegam. E outros que não estão vivendo isso, mas pegaram a revelação. E aí amanhã, como Pedro, no dia que precisar, terão em si mesmo uma palavra para pregar para eles, porque colheram a revelação no coração. A revelação de hoje pode me salvar amanhã. Pega isso, irmão. É mais que informação. Isso aqui é sobre aliança, é sobre sangue derramado, é sobre renúncia, é sobre vida na vida com Deus, é sobre aliança. Faça uma aliança com Deus. Para onde eu irei? Nenhum dos meus dias serão contados fora da sua presença, Senhor. Doa quanto doer, arrastado ou empurrado, chorando ou sorrindo, a alegria vai chegar, porque felizes são aqueles que não se ofendem, que não se escandalizam nele. A alegria vai chegar para aqueles que vencem a batalha da mente e permanecem.
Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Hoje nós queremos comer do pão. Hoje nós queremos beber do cálice. Mas viver isso espiritualmente, Senhor. Acolhe-nos, Senhor, na comunhão do Teu corpo. Em nome de Jesus, vamos ceiar, irmãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe.